Boa noite, eu sou Dagmar, sou artesã, estou trazendo esse vídeo e atendendo um pedido aqui da Ellen. Ela perguntou se eu fazia sorvete de uva. Do meu jeitinho eu faço sim, né? Desculpa aí a demora, mas meu tempo anda um pouco curto e a gente precisa, né, dividir o nosso tempo para tanta coisa, mas graças a Deus eu estou aqui podendo trazer esse delicioso sorvete de uva, tá bom? Espero que você goste e te ajude realmente a esclarecer suas dúvidas e de mais alguém aí que tenha a mesma dúvida, tá? Então, vou fazer de forma simples, fácil, que você possa entender, tá? E fazer mesmo aí a sua pinturinha, tá? Vou usar poucas tintas, minhas tintas bem diluídas. E obrigado, Ellen, por você, né, me assistir aí, tá bom? Bem, eu começo com a tinta branca, rosa ciclame, a tinta uva e clareador. Vou trabalhar um pouquinho bem nessa área, desculpem, aqui da frente do sorvete. Preencho essa parte, mas respeito o risco, porque aqui dentro tem o desenho da cobertura, né, que vai ser com a outra cor. Mas eu preciso fazer essa base aqui para trabalhar com as tintas, com as outras tintas por cima, tá? Então preencho mesmo mais essa parte, fora a casquinha, fora os detalhes da cobertura. É bem pouca tinta mesmo, é uma basezinha, tá? Esse detalhe aqui de baixo eu também deixo porque vou trabalhar bem depois. Preencho essa área aqui com essa cor que eu passei agora e logo em seguida eu venho com um pouquinho de branco, bem pouco, clareando um pouco também essa regiãozinha aqui mais perto do sorvete, tá? Bem pouquinho também. Terminei de passar a tinta branca, agora venho com um pouco de uva, clareador. Estou com o pincel número 8. E vou colorir um pouco aqui a parte do sorvete, mas nessa parte de baixo, entre a casquinha e o sorvete. Venho espalhando sobre leve, avanço pouco com o pincel bem leve para cima dessa tinta branca que eu passei, tá? É uma base, né? A gente precisa. Essa tinta está bem diluída, tá? Para eu alcançar o meu objetivo das cores, eu preciso trabalhar com essa tinta bem ralinha, porque eu venho trabalhando por cima. Lindinha, lindinha, peraí, filhinha. Por cima dela. E se a tinta estiver grossa, eu não vou conseguir, tá? Lindinha, lindinha. Quietinha, filhinha, eu tô gravando, tá? E assim eu vou espalhando aqui, sobre leve, esfumaçando quase com o pincel flutuando, porque eu quero uma pintura bem delicada, afinal de contas eu estou fazendo um sorvete, né? Então vou passar aqui esse pouco de tinta uva e já volto. Eu vou fazer essa cobertura com a berinjela, mas antes eu passo aqui um pouquinho da tinta uva pura, tá? Eu não gosto de trabalhar tinta de cor tão forte diretamente no tecido. Sempre gosto de fazer uns detalhes ou mesmo uma base e vou fazendo aqui um pouquinho com a tinta uva pura, tá? Vou fazer um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Não preencho todo o desenho da cobertura, são apenas mesmo alguns detalhes, tá? Termino de fazer esse detalhe, como a tinta que eu passei no sorvete já está meio seca, não totalmente, tá? Pego um pouquinho dessa tinta branca, bem diluída também. Se você não usar clareador, ou mesmo que use,
Dilui um pouquinho a tinta com água mineral ou água filtrada, tá? Porque isso não altera em nada a sua tinta, não estraga, tá? Porque tem detalhe que a gente vai pintar que é necessário aquela tinta bem ralinha para a gente alcançar um efeito bem delicado, tá bom? Então aqui eu estou fazendo uns pinguinhos com essa tinta branca, um pouquinho lá, um pouquinho cá, porque o sorvete não é tão lisinho, né? É um sorvete rústico, tá? Caseiro. Fiz bem pouquinho. Agora, enquanto seco meu sorvete, quando a gente vai fazer, ou melhor, quando eu vou fazer uma pintura que ele tem muito detalhe pequenininho, como essa casquinha de sorvete aqui, nesse quadradinho para lá e para cá, eu gosto de dar uma contornada antes, tá? Nesses pequenos detalhes dentro do desenho. Porque quando seca, eu venho trabalhando com outras cores, mesmo que cor forte, não me atrapalhe nada, me auxilia até quando eu vou fazer acabamento, tá bom? E vou também adiantar que já estou voltando. A Ellen não falou sobre a base para deixar o sorvete, né? Mas como eu não posso deixar aqui um sorvete jogadinho no pano, tadinho, eu resolvi fazer um pouco aqui da casquinha, que assim, de repente, se ela ainda não tiver o costume de pintar, né, ela já aqui já vai ter mais ou menos uma noção, tá? Vou fazer tudo muito simples, aqui é realmente tudo muito simples. Vou trabalhar com a tinta amarelo pele, o camurça e o clareador, tá bom? Ah, sim, e o marfim também. Eu venho com camurça. Esse camurça tem um tom bem forte, né? Ele é legal mesmo para sombra, tá? Então, eu estou fazendo essa pintura me baseando pelo meu que já está pronta, quase pronto, ainda falta detalhe, mas aí já está bem adiantado. Então agora eu venho seguindo as cores daqui pelas cores do meu que eu já fiz, tá? Porque também foi uma cor criada aqui na hora, tá? Pego desse jeito só aqui. Eu vou botar a tinta aqui, rapidinho pra ela. Com esse pincel número, que Jesus? Número 12, tá? Bem velho, olha. O bichinho já tá bem velhinho, né? Por aqui você pode ver. Aí, pego um pouquinho mais do clareador com um pouquinho da moça, porque eu venho com essa sombra, deixo aqui um pouquinho e venho seguindo aqui, passo essa tinta camurça e venho trazendo ela suavemente para cima dessa casquinha, dando uma leve esfumaçada também, porque ela é bem diluída, não precisa de muita tinta, é mesmo aqui para fazer uma casquinha bem delicada, tá? Tô buscando fazer bem próximo da casquinha natural. Esfumaço com a mão bem leve. Agora eu pego um pouquinho do amarelo pele, clareador, e passo nesse ladinho, espalho também. Agora nem lavo o pincel, porque eu venho pro marfim. Vou trabalhar aqui, ó. Avanço um pouquinho para cima dessa moça, então, de forma que eu cubra bem a trama do tecido. Ainda com marfim, eu faço aqui também. Já posso fazer aqui. Esse pincel já está grande, pego o menor. Agora eu venho com um pouquinho do pele. Esfumaço bem. Aqui também eu vou passar um pouco desse pele.
trabalhar. Esse pedacinho aqui ainda faz parte da casquinha, mas eu prefiro fazer depois, que a parte de dentro ela tem uma sombra mais intensa, porque dá uma profundidade para mim, tá? Agora, com esse sujinho apenas do camurça, ainda tiro o excesso aqui, que eu achar que seja, porque eu vou trabalhar em cima dessas cores que eu passei. Depois eu venho trabalhando todas essas cores, tá? Beleza? Deixo sim, também preciso que ela seque um pouco para eu voltar e trabalhar em cima dela, tá? Esse detalhe aqui, bem próximo da casquinha, eu faço com o ciclame, depois venho também trabalhando com uva, exatamente como eu fiz no sorvete, eu faço nesses pequenos detalhes aqui, tá? Que é a referência do sorvete, né? Então eu tinha que botar uva aqui. Pintei essa de baixo para adiantar, agora vou pintaressazinha aqui em cima do sorvete, mas faço da mesma forma que eu fiz essas trezinhas aqui embaixo. Um pouquinho da tinta branca, primeiro, marcar para você ver, dentro dela, né? Esse pedacinho eu pinto com a tinta branca bem diluída, tá? Bem ralinha mesmo, ainda ajuda aqui com o clareador. O pincel número 2. Nem lavo o pincel e venho com o rosa ciclame, um pouquinho de clareador. Pego a tinta branca bem pouquinho, que nem sujo ali. E agora eu vou pintar ao redor dessa tinta branca. Com o rosa ciclame e esse pouquinho de tinta branca, tá? Esfumaço bem, avanço só um pouquinho aqui pra cima dessa parte em branca. Essa parte vai ficar em cima da cobertura, que é um tom bem forte, né? Que vai ser a berinjela, tá? Um pouquinho da tinta branca, passo aqui. Bem pouquinho também. Veja que aqui eu já passei em cima daquela misturinha também, né? Da tinta branca com o ciclame. Mas esse miolinho aqui eu deixo, tá? Deixei esse pedacinho aqui sem, que vai ser a parte que sai o cabinho, tá? Deixo a minha uva aqui dar uma puxadinha nessa tinta. E enquanto isso eu vou trabalhar na cobertura do sorvete com o pincel número 2 ou o pincel 0, ou melhor com que você se adaptar. Agora com a tinta berinjela eu vou fazer a cobertura do sorvete, tá? Vou pintar toda, mesmo até por cima daquela tinta uva que eu passei. Uva que eu passei primeiro, e fica assim umas manchinhas bem bonitinha, bem suave, porque o sorvete, né, não é assim tão lisinho. Paciência nessa hora, a gente precisa de paciência para fazer esses detalhes tão mínimos, tão pequeno, tão delicado. A gente precisa realmente ter bastante paciência, mas primeiro temos que gostar do que estamos fazendo, tá? Só temos paciência quando gostamos do que fazemos, gente. É uma sensação deliciosa quando estamos fazendo acabamento em nossas pinturas. Olha, é a parte, na verdade, mais gostosa, porque é daqui que a gente mostra o nosso trabalho. Apesar das tonalidades da tinta, mas é tudo muito delicado, muito suave, a combinação perfeita, tá? Como eu disse, está dentro do contexto da uva, não da casca, mas da polpa, e da casca bem pouco também, tá? Então venho fazendo, olha, cada detalhe aqui, delicado, né? Suave, pensamento só aqui no que está fazendo, aproveitar para nesse momento conversar um pouquinho com Deus, não que você não converse, eu acredito, né? Mas esse aqui é um bom momento, tá? Para elevar o seu pensamento em Deus, conversar com Ele, pedir paciência, aproveita, fala um pouquinho dos seus problemas, que Deus está sempre aqui
para ouvir tudo que a gente tem para contar com ele. Ele é o nosso único amigo, que a gente possa contar tudo que a gente tem de coração, tá? É o único que nos ouve sem estar pensando em nos trair depois. Então pense nisso e vamos aqui nos concentrando. Quando você perceber, você já fez a sua pintura ficar mais linda. Pintura é emoção pura. A gente vai tentando aqui, olha, buscar de forma bem próxima da cor do que a gente tirou, que é real. Vou dar uma adiantadinha aqui, porque eu não vou mudar nada, apenas seguindo isso aqui eu estou fazendo, tá? Com apenas essa tinta uva e clareador, eu vou cobrir toda essa uva aqui, por cima do ciclame, por cima do branco, tá? Eu preciso que ela esteja um pouco seca para surtir o efeito. Finjo que estou esfumaçando com o pincel em pé, de lado, veja aqui, ó. Quando chega na hora dessa tinta branca, eu passo, olha, sobre leve, tá? Eu fiz o suco da uva para eu alcançar essa cor aqui, tá bom? E ainda não fica igual, né? A gente chega perto, tá? Mas não fica igual. Com um pouquinho da tinta uva, vou trabalhar esse pedacinho. Um detalhe aqui. Aqui. Termino de fazer a cobertura. Como ele é um sorvete caseiro, bem rústico, eu quero manter o meu sorvete bem natural, mas ele aqui já está lindo, tá? Se você não quiser fazer essa coberturinha agora que eu vou fazer em cima do sorvete, você já até pode deixar ele como está, porque tá perfeito também. Mas, como eu disse, eu quero deixar ele assim, né? Dar uma beleza, um brilho no meu sorvete. Então eu faço aqui uma misturinha da tinta uva, bem pouco, bastante clareador, e veja que eu venho passando por cima de todo o sorvete, fora a parte da cobertura, tá? Porque com essa tinta uva bem diluída, ele passa em cima daqueles pontinhos em branco que eu passei primeiro, e veja que ela não cobre totalmente aquela parte em branca, mas em compensação vai deixando aqui esses efeitos muito bonitinhos. Tá? Que ela já está no limite do risco. Com o pincel sujo dessa tinta branca e sujo também dessa tinta uva, eu vou dar uma clareada aqui, ó. Ó, mais um pouquinho, né? A pão dura nem pegou tinta. Porque aqui é um detalhe, né? Como se fosse também a cobertura da uva que eu joguei aqui. Eu preciso que ela apareça aqui, tá? Pego, olha, um pouquinho da tinta branca. Vou trabalhar essa tinta aqui. Um pontinho de luz aqui, tá vendo? Bem acentuado. Depois, quando tiver acabamento total, eu volto, tá? Fazendo. Assim como eu fiz aqui no sorvete, vou fazer também na minha uvinha. Aí eu já passo aqui da onde vai sair o cabinho dela, porque ficou no tecido puro, ela vai ficar com tom diferente também, tá? E veja que com a minha tinta bem diluída, olha, ela não fica essa tinta grosseira. Veja que eu pintei, fiz toda a cobertura, mas aquela parte que eu passei com a tinta uva está aqui, olha, uma manchinha mais clara, né? Uma manchinha
um tom mais da berinjela. Tá vendo? Quando ela vai secando, ela vem dando uma apagadinha e você vem acertando. Um acerto ali, um acerto aqui. É muito normal isso acontecer. Termino de fazer a revisão na cobertura do sorvete, é normal, tá? A gente pinta, depois vem dando uma olhada, um conserto aqui, um conserto ali, para a pintura ficar bem normal, bem bonitinha, tá? Agora com rosa ciclame, dou uma clareadinha aqui bem no pezinho dessa uva, que eu preciso separar essa uva da cobertura, tá? Venho também dando uma clareadinha, ó, nesse ciclame que eu passei, tá? Eu preciso de que fazer, né, esse aqui. Aqui é um pontinho de luz mais intenso, trago até aqui. Passo essa tinta, limpo o pincel e dou uma leve espalhada. Agora vou passar um mínimo da tinta uva, exatamente como eu fiz em cima do sorvete, tá? Faço uma basezinha, porque eu venho fazendo total acabamento dessa uva com berinjela. Logo em seguida, antes que a tinta seque muito, porque eu quero essas tintas bem unidas, tá? Elas vão secando e vão se unindo aqui. E assim busca bem aquele tonzinho que a gente precisa que fique, né? Agora eu estou com berinjela e vou contornar aqui a uva, dando a forma dela, tá? Não estou nem botando agora clareador, porque ela está bem diluída. E eu já estou trabalhando com essa uva, que é uma tinta agora definitiva. Então, eu passo aqui também em cima dessa parte branquinha que vai ficar o cabinho, tá? Ó. E você vê que ela não cobre tanto, porque eu estou passando sobre leve, tá bom? Vou deixando assim. Venho com esse pingo mesmo de branco, quase nem aparece. E passo aqui, ó, ainda em cima, tá? Dessa que eu passei agora. Sobre leve, bem sobre leve, não é para misturar, tá? É só para deixar um pouquinho mais fosca, né? Eu venho com um mínimo, quase não dá nem para ver. Vou circular um pouquinho aqui, onde eu deixei aquele que eu pintei agora só com berinjela. Gente, desculpa aí, gravei, achei que estivesse gravando e não estava, tá? Meu telefone tá meio doidinho, né? Então, aqui eu passei o verde abacate primeiro, depois passei um pouquinho com verde pântano, passei um pinguinho apenas do branco, agora eu venho dando aqui um acertinho com o verde pântano sobre esse verde abacate, tá? Ó, muito pouquinho, só para olha, veja que esse aqui é bem fininho, tá bom? E aqui, muito pouco, quase praticamente nada, eu dou uma passadinha aqui, ó, veja que é sobre leve, tá? Nada muito. Depois vem, quando ela secar, passa um pouquinho mais do verde aqui em cima. Vou acertar essa parte aqui, que me dá uma profundidade um pouquinho a mais, porque ela está para dentro da casquinha, tá? Essa aqui, na verdade, é na parte de dentro da casquinha. Então, eu preciso aprofundar um pouquinho mais essa sombra aqui, tá? Vou acertando aqui bonitinho. Na hora de passar essa tinta, eu passo e subo, olha. Veja que eu estou subindo com essa tinta.
Com o amarelo pele, pego desse jeitinho e trago arredondando assim, ó. E com o marfim, bem pouquinho. Pego que nem sujo ali, tá? E vou circular aqui também, porque ela tem uma iluminaçãozinha aqui, né, ó. Termino o sorvete, vou botar aqui uma guloseima em cima do sorvetinho, que é bom também, né? Então, vamos dizer que eu venha com umas castanhas picadinhas. Passo o amarelo pele porque ele combina bastante com a cor da casquinha, tá? Aleatoriamente, lá e cá, sem nada marcado, sem nada arriscado. Vou botando aqui a quantidade que eu achar que fique legal no meu sorvete. Também não ponho com a tinta branca, passei um pouquinho do areia e estou vindo com um pouquinho do amarelo pele, porque eu quero alcançar parecido com a cor da casquinha, tá? Então, passo aqui um pouquinho, porque se eu boto a tinta branca pura aqui em cima, não vai combinar, tá? Com essa tinta uva. Então, veja que eu passei um pouquinho do areia, vim com um pouquinho do amarelo pele. Agora eu estou jogando aqui por cima apenas o pincel sujo com o marfim, porque o marfim tem um brilho, né, muito bonito, tá? Agora eu vou arrumar minha casquinha. Se for preciso clarear um pouquinho essa borda, nesse contorno que eu fiz, eu clareio. Se for um caso também, se tiver muito claro, se eu posso vir apertar um pouquinho mais aqui o pincel nesses tons pastéis, né, que eu passei aqui, tá? Arrumo ali, arrumo aqui, isso é muito normal, a gente termina a pintura e vem trabalhando em cima dela, refazendo o que falta, repondo o que falta, tentando tirar o que ficou, tá? Mas aí é tudo assim do seu jeitinho, tá bom? Então vou seguir aqui e já estou voltando. O biscoitinho aqui eu vou fazer exatamente como eu fiz aqui. Não botei aqueles, não tem aquele detalhezinho assim. Aí também você põe aqui, ó, conforme a sua vontade. Você achar que quer uma outra corzinha, você põe também. Tudo muito simples, tá? Tá? Faz um contornozinho aqui se você quiser, com o sépia ou mesmo com o camurça, tá? O importante é ele sobressair aqui entre a parede, tá? Passo aqui ao redor nas bordas também, ó. Aqui já é menos, porque está na parte de cima, que fica, né, mais para trás. Aí é um pouquinho menos, tá? Mais apagadinho. Ih, borrei ali. Ih, borrei de novo. Bom, gente, é normal a gente terminar a pintura. Depois a gente vem dando uns retoques, dando umas arrumações. Vendo onde precisa de clarear um pouquinho mais, escurecer um pouquinho mais também. E dá uma olhada aqui, dá uma olhada ali, e assim a gente pode deixar a nossa pinturinha bem feita, tá? Perfeita não, né? Porque perfeito é só o nosso Deus. Essa base que eu fiz aqui, eu peguei um pires, passei, tirei a metade dele, né? Pintei para não deixar jogadinho aqui o sorvete. Fiz também essa paredinha aqui para fazer de conta, né, que é uma sorveteria. Ficou linda, ficou. Eu amei. Agora, terminei a minha pintura. Vou esticar, né, vou estender, na verdade, essa cobertura até aqui nesses cantinhos, bem rente à borda da casquinha. Porque, né, vamos fazer de conta que botou o sorvete, ele veio derretendo e assim, para não cair, né, para não cair em cima do paninho, ele está dentro de um recipiente, por isso ele não vai sujar, né?
Pô, quando a gente começa, né, a tomar o sorvete, ele vai derretendo, sujando tudo que tem pela frente. E assim ficou muito bonitinho, né, gente? Eu adorei, tá? Mas veja que a uva também, não deixei ela muito sobre a cobertura, porque é um sorvete, né? E ele sempre derrete. Então, faz de conta também que a uvinha veio entrando aqui para dentro da cobertura do sorvetinho. Que a uva não é redonda, não é quadrada. Essa uva aqui é aquela pequenininha, tá? Que eu fiz o suco, aquela sem caroço. Gente, é uma delícia, né? Aquela uva, tá? Então aqui eu vou terminando a minha pintura. Espero, Ellen, que você assista o vídeo, goste. E se você gostar, deixa o seu like, compartilha. Às vezes alguém também aí tem dúvida, né? De fazer um sorvetinho, tá? Obrigada, meu Deus, em primeiro lugar. Obrigada a você que se inscreveu. Obrigada a você que vai se inscrever. Então, um abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Um bom restinho de semana.